Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Salmos. Salmo capítulo 4. Nós temos aprendido até aqui, durante toda a liturgia do culto, da alegria de estarmos aqui para adorar o Senhor, de como o Senhor conduz o nosso coração a essa alegria, que ela não depende das circunstâncias, mas daquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero fazer a leitura do Salmo 4, quero fazer a leitura dos 8 versos, e queria que pudéssemos fazer essa leitura alternada nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 4, do verso 1 ao final do verso 8. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por Ele. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Amém, amém. Esse salmo ele me traz uma memória afetiva do início da pandemia. Nós estávamos estudando no nosso culto doméstico o livro dos Salmos, 2020, ali começo de 2020, março, abril. E esse verso 8º, Lucas tinha 2 anos, ele tinha decorado esse verso, então sempre depois do nosso culto doméstico ele dizia, ele recitava esse verso 8 do Salmo, a gente fazia sempre o culto à noite. A imagem desse Salmo, se nós pensarmos de uma maneira geral, ela nos remete a uma reflexão depois de um dia duro, depois de angústias vividas aqui, o Salmo de Davi, nos remete a uma oração noturna, nos remete a uma reflexão no final de um dia. E é sobre isso que é sobre essa palavra que nós vamos meditar nessa manhã. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Eu queria convidá-los também nesse momento de oração, orar pela minha esposa, meus filhos estão vindo de viagem de carro de Juazeiro do Norte agora pela manhã. Que Deus possa trazê-los também em segurança. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa também aplicar a sua palavra em nossos corações. Eu queria convidar as crianças à frente, nós vamos também orar por elas. Vamos aquietar nosso coração, vamos nos desligar das nossas preocupações ordinárias e vamos nos concentrar no Senhor, vamos focar no culto que viemos oferecer a Deus, para que Deus possa então falar aos nossos corações, nós tenhamos a atenção devida para apreender a sua palavra em nossos corações e aprender da sua palavra para que possamos aplicá-la genuinamente em nossas vidas. Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Tu és um Deus santo e justo, mas Te olhaste para nós com misericórdia, com graça, nos atraíste para junto de Ti, nos tem cuidado de cada uma das nossas necessidades. Ó Pai, como é bom, como nos traz alegria, saber que dependemos totalmente do Senhor e que temos por Pai um Deus amoroso, que temos por pastor um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E se Cristo é o nosso pastor, nada nos faltará. Não temos outra necessidade a não ser do Senhor, a não ser de Cristo. Inclina os nossos ouvidos, nos dá entendimento. Dá entendimento a cada um desses pequeninos que aprenderão da Tua palavra, que eles possam também crescer em conhecimento e graça diante do Senhor. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Pai. Que o meditar do coração da Tua igreja seja agradável na Tua presença, Pai. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. A Ti, Senhor, nós louvamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não diferente, muitas vezes, das nossas vidas. Esse Salmo de Davi é um salmo que trata de como ele expõe a sua angústia diante de Deus. De como ele trata com o seu coração aflito diante do Senhor. E ele nos traz lições valiosas sobre como nós devemos sondar o nosso coração
e entregá-lo, e abri-lo, e debruçá-lo diante do Senhor, para que o Senhor possa então somente o Senhor possa tratar com as nossas feridas. Há algumas discordâncias sobre que contexto teria levado Davi a esse salmo. Alguns exegetas acreditam que durante a perseguição pelo seu filho Absalão, então ele estaria ali angustiado, aflito, muitas pessoas se levantando contra ele. Ele vai falar sobre alguém que estava atacando a sua reputação. Há outros que acreditam que, na verdade, Davi estava vivenciando a perseguição de Saul contra a sua vida, e por isso essa expectativa de retornar e se sobrepujar sobre os seus inimigos. Entre uma e outra, isso não traz nenhum prejuízo ao nosso entendimento. Eu ficaria com a reflexão sobre a situação, o contexto, o cenário de fuga diante da pressão e perseguição de vida por Saul. Esse salmo pode ser trabalhado de diversas formas, mas a imagem central do salmo, como eu coloquei aqui, ela me parece ser de alguém que está no final de um dia, no final de uma batalha ou de uma reflexão sobre as suas perseguições, ao deitar no travesseiro, meditando no Senhor sobre as coisas que está vivendo, colocando as suas angústias e aflições diante do Senhor antes de repousar. Essa me parece ser então a imagem central do salmo. Poderia dizer que, sendo essa então a imagem central do salmo, a reflexão primeira e mais abrangente que podemos fazer aqui é que, passando o que passarmos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem tratado com as nossas angústias. Eu queria primeiramente meditar sobre o primeiro verso, quando Davi se coloca diante de Deus e diz: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E a primeira lição que eu tiro nesse salmo é que, diante de uma aflição, diante de uma angústia, e a expressão aqui, ela é pesada, ela é profunda, é uma aflição da alma, é algo que está lhe tirando o sossego, devemos colocar nossas aflições diante do Senhor, devemos aplicar diante do Senhor aquilo que tem oprimido o nosso coração. É um pouco da reflexão. Nós lemos o texto de Filipenses falando sobre alegria agora, e Paulo escreve aos Filipenses como tratar com a nossa ansiedade. Dizemos que devemos pegar a nossa ansiedade, ou seja, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas peguem isso e coloquem diante de Deus em oração. Davi parecia saber muito bem disso. Ele pede a sua ansiedade, ele coloca diante de Deus, ele recorre àquele que pode tratar com as questões da sua alma, que pode mudar o seu contexto, não importa qual que ele esteja. Certa vez ilustrou um pregador que Deus nos põe no alto de um monte, e o homem então lá no alto do monte só pode contemplar as luzes da cidade. Então Deus pega esse homem e põe no fundo de um poço, para que ele possa então contemplar o céu. O fato que a ilustração nos remete é que, quando somos colocados no lugar de exaltação, nós olhamos, nós atentamos, nós prendemos nossos olhos às realizações humanas, aos feitos do homem, por isso o olhar à cidade. Mas quando estamos aflitos, angustiados, no fundo de um poço, não há nada do lado para olhar, estamos num buraco, e só podemos olhar para cima e contemplar o céu e as estrelas. Davi diz: responde-me quando clamo. E ele chama Deus de Deus da sua justiça, ou seja, havia algo ali que precisava ser tratado, havia algo que precisava da justiça de Deus, que Deus pudesse ser justo para com Davi, que Deus não deixasse Davi naquela situação, que ele pudesse julgar a sua causa. E então Deus é o Deus da sua justiça, que tem aliviado a sua angústia, e ele clama então a Deus por misericórdia, pedindo que Deus possa ouvir a sua oração. A segunda parte eu gostaria de destacar aqui, versos 2 e 3, ele parece fazer um panorama do cenário. É assim, às vezes, quando nós estamos refletindo sobre o nosso dia, na cama, à noite, nós começamos nossa oração pedindo a Deus sobre algumas coisas, reconhecendo quem Deus é, mas logo nos vem então o contexto no qual nós estamos sendo afligidos, ou que nos está levando a um coração angustiado, e nós refletimos sobre as coisas, nós ponderamos sobre as coisas.
Parece que a primeira parte do Salmo, a reflexão, a colocação de sua angústia diante de Deus, o modo como Davi se coloca diante de Deus, parece trazer para ele uma lente mais apropriada, para que possa entender o contexto à sua volta. E então ele diz nos versos 2 e no verso 3: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo por ele. Perceba a conexão entre a primeira parte e a segunda. Ele clama por um Deus da sua justiça. Deus é o Deus da minha justiça. Ó Deus da minha justiça. E aqui ele vai falar sobre mentiras, ele vai falar de homens que amam a vaidade, que se projetam contra ele com mentiras, prejudicando, afetando, comprometendo a sua reputação. Meus irmãos, talvez Deus esteja menos interessado com a nossa reputação do que com o nosso coração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Amareis a vaidade e buscareis a mentira? Saibam de uma coisa, diz o salmista: Deus distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Se na primeira parte do salmo, no primeiro verso, ele estava com o coração angustiado, clamando diante de Deus, colocando diante de Deus a sua aflição, aqui ele diz: olha, eu tenho certeza, Deus ouve quando eu clamo por ele. O Deus da minha justiça, diante do contexto no qual eu estou inserido, diante da circunstância de mentiras, de homens que estão mais sujeitos à vaidade, que têm trazido vexame à sua reputação, ele diz: eu confio no Senhor, que distingue para si o piedoso, que ouve quando clamamos por ele. Essa certeza, ela move o coração do salmista a se dirigir-se novamente para si mesmo, e agora compreender como deve lidar com as suas emoções. Meus irmãos, não é pecado sermos afligidos. Pecado é quando nós submergirmos, mergulhamos em tristeza e angústia por causa dessas aflições e não conseguimos sair dela. Tratamos o nosso sentimento como algo muito maior do que Deus e nos submetemos a ele, em vez de nos submetermos ao próprio Deus da palavra. O salmista então diz nos versos 4 e 5: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Talvez a tradução de vocês esteja assim como a minha: irai-vos e não pequeis. A palavra trazida aqui por irai-vos, e eu entendo que seja mais apropriado, entendendo o contexto do Salmo. A NAA já traz assim, ela traz: tremei de medo e não pequeis. A expressão aqui, ela remete primeiramente, mais literalmente, a um tremor de medo, algo que nos leva a tremer de medo. E talvez isso conecte mais claramente a situação de angústia, de aflição que Davi estava vivendo. Não tem prejuízo entendermos por irados, como a Ara traz, mas é uma expressão muito, muito direta, no sentido de nos leva a tremer de medo, de angústia. Mas não pequeis. Não é pecado sentir, pecado é submeter-se ao sentimento, no sentido de entregar-se a ele, de modo que não considera mais Deus como Deus, que não enxerga mais Deus no controle de todas as coisas, de maneira que agora você é dominado pelo seu coração enganoso, você é dominado por um sentimento que está te destruindo, em vez de confiar de que o Senhor é o Senhor da sua justiça, o Senhor te ouve quando você clama, o Deus que tem conduzido a sua vida soberanamente, no modo como Ele então determinou desde a eternidade. Irai-vos ou tremei de medo e não pequeis, consultai no travesseiro o coração. Enganoso é o coração do homem, como ele nos conduz à vaidade, como ele nos conduz a olhar as circunstâncias mais do que olhar para o Senhor, como ele nos conduz a nos apegar àquilo que os olhos podem ver e as mãos podem tocar, mais do que confiar no Senhor sobre todas as coisas. Como nos afligimos quando vemos notícias sobre como estão se conduzindo as coisas lá fora. Como nos afligimos quando passamos por situações difíceis em nossas vidas e parece que a esperança, que antes era tão viva,
ela se perdeu, ela se dissipou e a gente não consegue mais alcançá-la, até que meditamos sobre aquilo que o Senhor tem feito, até que trazemos à memória aquilo que nos traz esperança, e o nosso coração pode ser então novamente reforçado, renovado, motivado a seguir em frente. Irai-vos ou tremeis de medo, qualquer sentimento que esteja te distanciando do Senhor, não se submeta a Ele, mas submeta-o a Cristo. Não se deixe vencer pelos sentimentos que te afastam de Deus, mas peguem esse sentimento e coloquem diante de Deus, como Paulo escreve aos Filipenses, pela oração e súplica, mas com ações de graça, sabendo sobre quem vocês estão depositando a confiança. Ele é, como o salmista diz, o Deus da nossa justiça. E então, como Paulo escreve, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração ansioso, guardará a sua mente impaciente, guardará você e os seus corações dos seus medos, das suas aflições, dos medos pecaminosos que te paralisam, das aflições que te colocam cada vez mais distante daquilo que o Senhor tem reservado em suas promessas, para aqueles que andam diante dela. Que nós possamos olhar para o Senhor como Deus da nossa justiça, que nós possamos oferecer sacrifícios de justiça. Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 12, que os nossos corpos entregues a Deus é o sacrifício do nosso culto racional. Isso só pode ser feito pela renovação da nossa mente, não a mente antiga, o coração conturbado com o pecado, distante do Senhor, que não reconhecia Deus como Deus das nossas vidas. Ela não vai nos conduzir a uma paz que excede todo o entendimento. Somente uma mente renovada, somente uma mente renovada pode olhar para as coisas desse tempo e não se conformar a elas, e não se submeter a elas, mas renová-las, mas transformá-las, redimindo o mundo à nossa volta, porque o Espírito que habita em nós é poderoso, porque Ele tem cuidado de nós, porque Deus é para nós um socorro bem presente, sempre pronto, sempre perto a nos acolher, a cuidar de nós, ainda que os montes sejam lançados no seio dos mares. Há um rio que sai do trono de Deus, trazendo paz aos nossos corações, trazendo calma à nossa pressa, trazendo alento às nossas aflições. Oferecei sacrifícios de justiça, moldai as suas vidas em razão desse amor, moldai as suas consciências em razão dessa esperança. Não é pecado sentir aflição, não é pecado ter medo, pecado é submeter-se a Ele a ponto de paralisar-se, a ponto de, mergulhado nessa tristeza, não reconhecer Deus como Deus, deixar que isso nuble a nossa visão, e não enxerguemos que Deus está soberanamente conduzindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, capaz, interessado e poderoso para cuidar de cada área das nossas vidas, cada aspecto, cada detalhe. Confiai no Senhor. Essa é a resposta do salmista: confiai no Senhor. E então ele volta para as circunstâncias e vai dizer: olha, muitos te dizem, verso 6, quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Percebam que como a emoção do salmista, como vai sendo transformada no decorrer do salmo. Ele começa angustiado, ele começa aflito, ele começa colocando as suas aflições diante do Senhor, orando a Deus, clamando a Deus. Depois ele começa a ter a sua mente transformada, renovada, enxergando a circunstância de outra maneira. Ele reflete sobre sua confiança em Deus, e agora ele vai dizer que a sua alegria não depende das circunstâncias. A alegria de um mundo sem Deus depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, estamos alegres. Se tudo vai mal, sucumbimos em tristeza, em temor. Mas a alegria do crente, ela não está colocada nas coisas dessa vida, mas numa esperança de uma vida que é muito maior do que essa, que está reservada para aqueles por quem Cristo morreu. O sangue de Jesus foi derramado, o Filho de Deus foi sacrificado
morreu numa cruz para que nós não tivéssemos mais que pagar o preço dos nossos pecados. Foi satisfeito em Cristo Jesus. Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas que precisamos? Escreve Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 32. Certamente Deus não reterá de nós, certamente Deus não retirará de nós aquilo que precisamos para sermos moldados em conformidade com o seu Filho. Cristo é a régua. Confiai no Senhor. Mais alegria me puseste no coração. Essa alegria, ela não tem explicação humana, não tem explicação natural, porque ela não está condicionada aos meus momentos de glória, de fartura. Essa alegria, ela está depositada e sustentada por aquilo que Cristo fez por mim, que nenhum homem podia fazer, nem eu mesmo. Nem se eu reunisse todas as minhas competências, todas as minhas habilidades, todas as minhas boas obras, eu não poderia pagar o preço que Cristo pagou por mim. Ele fez tudo. Richard Baxter, ele vai comentar que nada nesta vida paga o preço de perdermos o céu, mas o céu paga o preço de tudo que viemos a perder nessa vida por alcançá-lo. A nossa alegria não está nas coisas que perdemos nessa vida, mas no céu que foi alcançado por nós pelo sacrifício de Cristo. É nessas coisas que se apega o nosso coração. É nessas coisas que se apega a nossa esperança em algo que não pode ser tirado de nós, nem por governos ou autoridades, nem por igrejas, nem por doutrinas, nem pelos nossos pecados, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Então, uma vez mudadas as suas emoções, o salmista, ele termina: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa é a realidade da vida. Eu tenho uma facilidade grande para dormir, eu durmo até em pé. Eu lembro quando estava na faculdade e pegava CDU, Caxangá, Boa Viagem, a rota de mais ou menos uns 50 minutos de Boa Viagem até a Universidade Federal. Eu dormia até em pé, ali, estouradinho naquele negocinho, segurava ali, encostava a cabeça, com uma facilidade danada. Minha esposa, às vezes, um pouquinho brava, porque ela está conversando comigo alguma coisa, eu digo para eu vou dormir. Respiro fundo e apago. E durmo profundamente. Mas como você consegue dormir tão rápido assim? Como você ser tranquila? Você não tem, não? Meus irmãos, quando a gente sabe que Deus está cuidando das nossas vidas, quando a gente reconhece Deus em todas as coisas, Ele é o Deus da nossa justiça, nós podemos deitar em paz e logo pegar no sono, porque Deus nos faz repousar seguro. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Nós possamos aprender do Senhor, nós possamos nos apegar a esse Deus e confiar em Deus, porque aí o nosso clamor angustiado se torna em alegria que não pode ser explicada pelas circunstâncias. E aí nós podemos deitar em paz e logo pegar no sono, porque o Senhor tem cuidado de nós. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Te louvamos, Pai, nos colocando diante do Senhor com temor e tremor, Pai, porque ai de nós, ai das nossas inconstâncias, diante de Deus Santo. Mas porque o Senhor nos tem tratado com amor, Pai, nós confiamos no Senhor. E até nos dias mais difíceis, mais duros, quando tudo parece estar contra nós, contra os nossos planos, contra as nossas expectativas, nós confiamos no Senhor, porque mais alegria nos puseste no coração do que a alegria deles. Porque a nossa alegria não está condicionada à fartura de cereais e de vinho, mas a nossa alegria está condicionada no Deus, que é o Deus da nossa justiça, da nossa justificação, que enviou o seu Filho por amor a nós, amor à sua igreja. Quem nos condenará? Quem se levantará contra os eleitos do Senhor? Mesmo que todos os dias sejamos entregues como ovelhas ao matadouro, nós confiemos
de que nada pode nos separar do teu amor, nem a morte, porque foi vencida por Cristo. E assim, Senhor, conduz o nosso coração em confiança, em graça, em glória. Em nome de Jesus. Amém.